Atenção, atenção! Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, abriu o jogo, contou tudo, falou muito e falou. Deu entrevista, falou sobre os jogadores, quem fica, quem sai do timão, sobre a renovação do Vitor Pereira, sobre as contratações e sobre o objetivo do Corinthians em contratar Yuri Alberto. Vai fazer uma engenharia financeira para contratar o Yuri Alberto, atacante corintiano. Tem informações sobre o VP, do Balbuena, do Fábio Santos, Dudu Queiroz, entre outras informações. Cereto News chegando, noticiário completo do Corinthians para você. Aqui, Cereto News, roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Você já fez a inscrição no canal do Cereto? Faça a inscrição, é muito simples. Apenas você precisa apertar o botão vermelho aí embaixo no inscreva-se e apertar o sininho para receber todas as suas notificações. E deixe o seu like para fortalecer o canal. É muito simples também, né? Apenas um clique para você, mas pra gente faz muita diferença. Like, 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 like. Todos nós precisamos de like, todos nós precisamos de amor, todos nós precisamos de carinho. Duílio Monteiro Alves, o presidente do Corinthians, o todo-poderoso do Timão, deu uma entrevista para a rádio do craque Neto. Grande abraço pro Neto, José Ferreira Neto. E lá ele falou tudo. Deu uma grande entrevista falando sobre todos os assuntos. Disse, por exemplo, que vai querer contratar, que o Corinthians já se definiu e vai fazer uma engenharia financeira para a contratação do atacante Yuri Alberto. Custa muito dinheiro, mas vai fazer a engenharia financeira para a contratação do Yuri Alberto. Mas antes desta informação sobre o Yuri Alberto e de como será esta engenharia financeira, quero falar sobre outros detalhes que o Duílio falou, explicou, dissertou durante a entrevista. Confirmou, por exemplo, que a divisão de ingressos na partida contra o Flamengo, nos jogos finais da Copa do Brasil contra o Flamengo, no dia 12 e 19, no dia 12 em Itaquera, na Neoquímica Arena, e no dia 19 no Maracanã, vai ser de 6% dos ingressos, 6% dos ingressos para a torcida visitante. Isso está no regulamento e ele está dizendo que é isso que vai acontecer. O que significa dizer o seguinte, que para o Flamengo haverá 2.600 ingressos para os rubro-negros, né, em Itaquera. E para o Corinthians, 4.000 ingressos, 4.000 corintianos no Maracanã. Agora é por porcentagem e não é por divisão absoluta. Diferente do que aconteceu na Libertadores da América quando teve muita polêmica. Então vai ter mais gente vai ter mais corintiano no Maracanã, no setor visitantes, do que terá de flamenguistas em Itaquera. Tá certo? Então essa foi a primeira questão abordada pelo Duílio Monteiro Alves. Duílio Monteiro Alves, claro que foi perguntado e falou sobre o Vitor Pereira e reafirmou que o Vitor Pereira pretende permanecer no Corinthians pela conversa que ele teve com o Vitor Pereira, que o Vitor Pereira pretende ficar, mas que há outras questões, né? Que o Vitor Pereira tem que conversar com a família, que há outras questões, como a gente tem noticiado, né? Aqui. Mas que nesse momento a prioridade é a final da Copa do Brasil e que não vai ter nenhuma resposta do Vitor Pereira antes da final da Copa do Brasil, antes do dia 19 de outubro. Então ele disse que até lá não existe nenhuma possibilidade de ter a resposta do Vitor Pereira, que só depois da Copa do Brasil é que ele vai sentar com o Vitor Pereira, vai fazer uma renovação com o Vitor Pereira e que vai tentar uma resposta. E que a prioridade absoluta do Corinthians é sim a renovação de contrato com o treinador português e que até agora ele, Duílio Monteiro Alves ou o Corinthians, não foi atrás de nenhum outro técnico. Só vai atrás de outro técnico no dia em que o Vitor Pereira der a resposta se fica ou não no Corinthians, e isso deve acontecer apenas depois da Copa do Brasil, no dia 19. Mais uma informação do Duílio Monteiro Alves. O Fábio Santos, lateral esquerdo, já renovou o contrato.
Só falta a assinatura, só falta ele botar no papel, mas ele já renovou o contrato com 35 anos de idade, renovou o contrato por mais uma temporada. O Duílio não confirmou se o Corinthians está atrás de outro lateral ou não, mas elogiou demais o Fábio Santos, até pela liderança do Fábio Santos nos bastidores. Todo mundo sabe que o Fábio Santos exerce uma liderança muito grande. O Fábio Santos já tinha dito que se não renovasse o contrato com o Corinthians, ele não ia jogar mais em clube nenhum, ele ia parar com a carreira. E nesse momento o Fábio Santos, então, renovou o contrato. O Corinthians coloca na lista de prioridades outras renovações de contrato. O Corinthians quer, por exemplo, contratar o Maicon em definitivo. O Maicon está emprestado pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia até o final da temporada. O Corinthians conseguiu esse empréstimo por causa da questão da guerra. O Corinthians conseguiu esse empréstimo. E disse o Duílio que no final do ano ele quer sentar com o Shakhtar Donetsk para confirmar a contratação. Ele vai tentar, vai negociar a contratação do Maicon. O Maicon não teve muita chance de jogar pelo Corinthians, ficou machucado. Existe a possibilidade do Maicon voltar a jogar já nas finais da Copa do Brasil contra o Flamengo, pelo menos é essa a expectativa. Ele está recuperado de uma fratura no dedo, mas o Corinthians vai tentar negociar com o Shakhtar Donetsk para a permanência do Maicon em definitivo para a próxima temporada. Quem vai embora, esse já está definido, vai embora, é o Bambu. O Bambu vai embora. O Bambu, que estava emprestado do Nice, não vai... Isso é uma boa notícia. Tá aí o bem-vindo ao bando de loucos, Bambu. Adeus, bando de loucos, Bambu. O Bambu vai embora. O Duílio já confirmou também que o Bambu não fica, termina o contrato de empréstimo dele no final do ano e o empréstimo dele não vai ser renovado. Em contrapartida, o Corinthians quer a contratação em definitivo do Balbuena. Só que o contrato do Balbuena é até julho de 2023. Então tem um pedaço ainda do contrato. Também ele foi contratado pela questão ali da cláusula da guerra, né? Porque o Balbuena estava no Dinamo de Moscou da Rússia, houve a licença da FIFA para que os jogadores da Rússia e os jogadores da Ucrânia fizessem contratos por empréstimo, se assim o desejassem. Foi o caso do Balbuena, e ele disse que vai sentar com o Dinamo Dinamo de Moscou para tentar a contratação do Balbuena. A mesma coisa, a mesmíssima coisa, e aí eu acho que é uma excelente notícia, a contratação do Yuri Alberto. Só que o Yuri Alberto é muito dinheiro, né, gente? O Yuri Alberto, o Duílio já disse, e ele tem contrato também até a metade do ano que vem com o Corinthians. O Duílio já disse que vai conversar, vai fazer uma engenharia financeira, vai planejar uma engenharia financeira para a tentativa de contratação em definitivo do Yuri Alberto. Acontece que o Zenit recentemente contratou o Yuri Alberto por 25 milhões de euros. 25 milhões de euros dá mais de 130 milhões de reais. Esse valor foi pago pelo Zenit ao Internacional. O Corinthians entende que por esses valores é quase impossível contratar o Yuri Alberto. Mas ele vai tentar colocar jogadores, tem a questão do Mantuan que foi por empréstimo, ou seja, o Mantuan não foi. O negócio do Mantuan, segundo disse o Duílio, não tem nada a ver com o negócio do Yuri Alberto, são negócios diferentes. O Mantuan foi por 10 milhões de euros. Por 10 milhões de euros foi o Mantuan, né? Se o Zenit quiser contratá-lo em definitivo. E o Ivan foi por 4 milhões de euros, mas são dois jogadores que o negócio desses dois jogadores é a parte ao negócio do Yuri Alberto. O Corinthians talvez terá que colocar mais jogadores no negócio, ou então tentar botar mais dinheiro, porque o Duílio disse que ele particularmente gosta muito do futebol do Yuri Alberto, o Vitor Pereira está apaixonado pelo futebol do Yuri Alberto, então o Corinthians vai fazer uma engenharia financeira para tentar contratar o centroavante. Quem sabe até vendendo algum jogador. O Duílio já disse que recusou algumas propostas para a negociação do Duqueiroz. Disse que recentemente, não revelou o clube, recusou proposta de 43 milhões de reais pela negociação do Duqueiroz
e diz que só vende o Duqueiroz por 50 milhões de euros, né? Vai que pinte uma proposta para vender o Duqueiroz por 50 milhões de euros. Outros jogadores citados pelo presidente do Corinthians nessa entrevista foram o Raul Gustavo e o Robert Renan Garoto, também jogadores que têm potencial de venda mais para frente. E sobre a questão da ampliação da Arena Corinthians, da Neoquímica Arena, o Duílio, que é um assunto sempre muito comentado, que é um assunto sempre muito procurado, o Duílio diz que está estudando, que existe um departamento lá do Corinthians que está estudando esta possibilidade, para passar a arena de 48 para 60 mil pessoas, com ingressos mais populares. Acontece que o Corinthians acabou de fechar uma negociação com a Caixa Econômica Federal, né, para pagar a Arena Corinthians. E acho que dificilmente isto vai acontecer neste momento. Neste momento, acho que dificilmente isto vai acontecer. A arena que tem capacidade para 48 mil pessoas. Deixe o seu comentário aqui no canal do Sereto, eu leio todos os comentários, por exemplo, você que está participando conosco, aqui no canal do Sereto, Sereto News, a Mônica de Fátima Carvalho. Alô, Mônica, obrigado. Isso mesmo, Sereto News, caiu em Itaquera, já era, a Fiel vai empurrar. A gente vai fazer o resultado na Neoquímica Arena, 4-0 para o Corinthians no agregado, vai estar 3-0 para o Corinthians, gol de Yuri, do Roger, e gol do Renato Augusto no agregado, vai estar 3-0 para o Corinthians e a gente vai ser campeão. Lá no Maracanã, vamos decidir quem vai ser o novo campeão. Vai ter história no Maracanã, Corinthians. Opa, tá otimista, Mônica. Obrigado, Mônica. Fabiano Almeida, o Corinthians está correndo um risco muito alto, pois se não ganharmos a Copa do Brasil, teremos um ano perdido, pois estas escolhas só estão nos fazendo descer ladeira abaixo na tabela. E tem o Galo e o Furacão bem próximos também. Já passou da hora de pontuar no Brasileiro, de ter vitórias. O Inter e o Fluminense, na minha opinião, não perdem vaga direta na Libertadores. Estão vindo bem e com resultados positivos. Pois não, o próximo comentário. O Ney Terra, fico pensando, se o Fagner, o Renato Augusto, o Cássio e o Yuri Alberto são titulares absolutos, então, por que poupar os outros? Pois é. Boa pergunta, Ney Terra. Tony Rony, quero demais essa Copa do Brasil. Os brabos têm que ir com tudo pra cima do Flamengo. Sem dó e sem piedade dentro de campo. É guerra. E o Ricardo Oliveira, o único cara poupável nesse time é o Renato Augusto. Esse cara tem que planejar os minutos e jogos. Os demais podem e devem jogar todas. O Fábio Santos também pode entrar nessa, pois não tem reserva. Duvido que o VP coloque os reservas. Ele vai montar times mistos. Contra o Atlético é o jogo mais complicado, pois é na véspera da final. Pois é, o pessoal tá falando aí, o Alexandre Galdino, 3 times na zona de rebaixamento, então poderia colocar o time que vai jogar contra o Flamengo, já pega ritmo e entrosa o time. Todo mundo comentando sobre o último vídeo que eu coloquei, que é a questão da sequência do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai pegar os lanternas na competição, nos próximos 3 jogos. O Corinthians vai jogar contra o Atlético Goianiense, contra o Juventude e também contra o Cuiabá e contra o Juventude, né? São os lanternas do campeonato. Mas o Vitor Pereira tem dito que vai colocar um time misto, para jogar essas partidas, porque é um ensaio para a Copa do Brasil, a prioridade absoluta é a Copa do Brasil. Vamos esperar o que vai acontecer. O jogo é só na quarta-feira contra o Atlético Goianiense. Faça inscrição no canal do Sereto, aperta o botão vermelho aí, inscreva-se, o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, todos nós precisamos de amor, todos nós precisamos de like, todos nós precisamos de afeto e carinho. Faça o seu comentário, a sua opinião é muito importante para nós. E me segue nas redes sociais, @cardocereto no Instagram, @cardocereto também no Twitter. E agora você sabe. O que é que você achou? O que é que você achou dessa entrevista aí do William Monteiro Alves para a Rádio Craque Neto? Deixa aqui o seu comentário, quero saber o que você achou. A história do Yuri Alberto, tem que contratar mesmo o Yuri Alberto, outros jogadores precisam ser contratados. O Duílio abriu o jogo e falou tudo aquilo que foi perguntado. Agora você sabe, acabou a brincadeira, continue no canal. Tchau.